Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O sábio Salomão escreveu um livro chamado Eclesiastes, livro da sabedoria. É um livro muito interessante, contém sabedoria debaixo do sol, ou seja, de aplicação aqui na terra. E no capítulo 12, ele deixa alguns alertas finais. E eu quero falar de alguns alertas que nos são deixados para que vivamos melhor e nos preparemos para a vida eterna. A joia do livro de Eclesiastes, para mim, está no final. A conclusão a que ele chega, mas que, infelizmente, no restante da vida, Salomão, não praticou. Então, esses alertas finais para nós são muito significativos aqui na Terra. O capítulo começa com a exortação, parece óbvia, mas que a gente tem que se lembrar sempre, é que o tempo passa. O tempo passa, a juventude e a primavera da vida são vaidade, é uma época que passa. A gente tem que aproveitar a forma física, a disposição física, o corpo bonito, enquanto é jovem. Tudo isso passa e o corpo se deforma, a gente começa a sentir os efeitos da idade, a altura, as deficiências várias, auditiva, visual, enfim. Em todos os sentidos, a gente começa a sentir o peso da idade. Mas o que eu acho muito interessante é o versículo 5, em que ele diz que com a idade vem vários outros problemas, inclusive a pessoa que é idosa tem medo de altura e o cabelo vai embranquecer, a pessoa vai perder a força. Pessoas idosas deveriam fazer musculação, isso faz falta e muito no corpo. E ele cita isso de uma forma interessante: o gafanhoto vai ser pesado para você. Me lembro de minha mãe fazendo fisioterapia, ela tinha um ferrinho, sei lá quanto pesava, meio quilo, se tanto, era levinho, mas era o ferro de musculação dela, por causa da idade dela, mais de 90 anos, ela pegava aquele ferrinho e ficava fazendo ginástica com o braço. Eu acho que 1 quilo ou menos de 1 quilo aquilo era o esforço dela. O idoso precisa fazer um pouco de musculação e o apetite começa a ser afetado. E então Salomão diz, isso é porque está chegando a hora de você ir à casa eterna. E agora o que eu acho muito ruim, os pranteadores estarão rodeando a sua casa. Antigamente havia a instituição das carpideiras profissionais. Eram aquelas mulheres que choravam bastante, um choro comercial. Elas vendiam o choro delas, porque é engraçado, mas é a realidade até hoje também. A importância de uma pessoa morta era medida pelo volume do choro que se chorava. As pessoas chorando muito, isso demonstrava que a pessoa era muito querida. Claro que isso contrasta lá com o Jeorão, filho do rei Josafá, que foi sem deixar saudades. Ou seja, todo mundo ficou satisfeito com aquela praga,
foi embora logo. Mas quando há muita gente chorando, isso transmite uma ideia de que aquela pessoa era muito querida. E as carpideiras então vendiam o seu trabalho. Elas eram contratadas para chorar nos enterros. E quanto mais se chorasse, era sinal de que a pessoa era importante. Então, uma carpideira boa era aquela que chorava mais, choro muito mesmo, bem alto. Essa daí valia muito dinheiro, era contratada, carpideira profissional. Infelizmente, Papa Defuntos e outras instituições modernas não ficam longe daquela ideia que havia na antiguidade. A falsidade para se tirar proveito de uma pessoa morta. Existem aqueles que querem bisbilhotar os negócios da pessoa morta para tirar algum proveito. E sempre tem algum parente interesseiro que, quando a pessoa já está prestes a partir, ele já está tomando pé de toda a situação financeira, as contas, ver com quem está o cartão do banco, etc, etc, e já querendo se aproveitar, ou então pegar um empréstimo, antes da pessoa morrer, pegar um empréstimo, porque depois não vai ser pago, e assim, espertos estão rodeando a praça. É triste a gente ver isso. Quando nós já estamos enfraquecidos, tem gente que já está esperando a gente cair para se aproveitar da nossa queda. Você já viu isto? Houve um caso muito interessante e emblemático sobre isto, num daqueles países de fome exacerbada, não sei se na Etiópia, Eritreia. Interessante, Etiópia e Eritreia são países de forte tradição cristã, judaico-cristã, e que hoje vive uma pobreza colossal. E o cristianismo lá, né, não fez efeito. Interessante isso, né? Mas há campos assim de refugiados da ONU, onde pessoas miseráveis são sustentadas, pelo menos com um mínimo básico que a ONU manda, levantado por organizações tipo Cruz Vermelha e outras assim, que levantam recursos para sustentar aquela gente passando necessidade. Existem no mundo hoje muito mais de 30 milhões de pessoas que estão vivendo confinadas nesses campos de concentração. A maioria são cristãos. É bom você pensar nisso para poder se lembrar dessas pessoas. E então, em um desses campos de concentração, um fotógrafo viu um menininho, por causa da miséria em que eles ficam, a gente não consegue ter uma ideia boa da idade. Eu achava que, em condições normais, ele teria cerca de 2 anos, mas pelo demonstrado, ele teria um pouquinho mais, só que estava magro e malnutrido, passando fome, então parecia bem mirradinho. Estava se arrastando pelo chão, se arrastando para chegar até o acampamento, até o refugiado, até aquele acampamento de refugiados. E o fotógrafo gostou porque ele viu ao lado do menino um abutre, praticamente do tamanho dele. Eu nunca vi um abutre pessoalmente, mas é uma ave ameaçadora, é um urubu grande com bico fino. Eu fiquei apavorado quando vi aquela foto, um abutre olhando uma criança se arrastando no chão. O abutre só estava esperando a hora da criança morrer para ele atacar. E o repórter, o fotógrafo, com aquela foto ganhou um prêmio Pulitzer. Esse prêmio que é dado a fotos extraordinárias, ele ganhou o prêmio. Agora, pouco tempo depois, houve uma campanha de informação e foram procurar, e de fato aquela criança morreu. O fotógrafo gostou da foto, foi curtir a foto e deixou a criança morrer e o abutre comer. Então ele recebeu tanta crítica
que não conseguiu mais viver e suicidou. Aquele fotógrafo suicidou. O abutre já estava rondando a criança e aquele fotógrafo não fez nada. A criança morreu. Quando a gente está fraco, você não tenha dúvida, tem gente em volta maliciosa querendo se aproveitar, mas eles se dizem amigos. É triste isso, muito triste essa situação. Há pessoas que estão à volta querendo se aproveitar daquela pessoa. Os pranteadores estão rodeando pela praça, esperando você morrer, você cair. E é bom que a gente saiba que todos nós estamos prestes a partir. Portanto, se você está guardando dinheiro, esse dinheiro vai ficar para briga de família, seus herdeiros vão pecar, vão se lançar em luta para disputar o que você está deixando. Melhor coisa é você aplicar na obra de Deus antes de morrer. Não fique guardando mais nada, porque você vai guardar tesouro aqui na terra. Distribua. E o Salomão disse isso no capítulo anterior. O que você tem, lance sobre as águas, até o seu próprio pão, porque você não sabe o que será o dia de amanhã. E você vai recuperar isso com juros. Você vai ver os resultados disto quando você repartir o seu pão com quem precisa mais ao seu redor. E tem muita gente precisando, mas você tem que abrir o coração, venda seus bens, distribua, não vai faltar a bênção de Deus para você. Nós não sabemos o que será o dia de amanhã. Jesus está para voltar. Ainda quem tem saúde hoje está muito perto da volta de Jesus para o arrebatamento. O mal está vindo sobre o Brasil. Pessoas à nossa volta sofrendo. E aqueles que estão com idade avançada, não era para ficar juntando mais nada aqui na terra para estimular a briga de herdeiros. Então começa a pensar nisso. São alertas finais que o Salomão deixa nessa verdadeira obra-prima, um tesouro, que é o livro de Eclesiastes. E ele faz a gente se lembrar, Deus vai trazer tudo a juízo. Todas as obras, não vai ficar nada escondido. Então, a conclusão que Salomão chegou é essa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Pense nisto, não fique guardando nada. Abençoe outras pessoas com o que Deus deu para você.